O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a única possibilidade de punir veículos de comunicação por falas de entrevistados é quando houver má-fé. A única coisa que se pune em termos de liberdade de expressão e de imprensa é a veiculação de má-fé, por intencionalidade de prejudicar ou por absurda negligência em apurar a verdade, declarou nesta quarta-feira, 29. A declaração foi feita a jornalistas depois da sessão do Supremo. A Corte aprovou, mais cedo, uma tese com as regras para que veículos de comunicação sejam responsabilizados civilmente por declarações feitas por entrevistados em reportagens jornalísticas. Ficou definido que a empresa jornalística poderá ser responsabilizada quando houver publicação de entrevista em que o entrevistado acusar falsamente outra pessoa sobre a prática de um crime. Se, à época da divulgação da entrevista, havia indícios concretos da falsidade da imputação, o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. A responsabilização envolve eventuais indenizações por danos morais. O caso tem repercussão geral. Então essa tese deverá ser seguida por todas as instâncias da justiça em processos do tipo. Conforme Barroso, os ministros definiram que a regra geral é que o veículo não é responsável pela declaração que for dada por um entrevistado, a menos que tenha havido uma grosseira negligência sobre a apuração de um fato que fosse de conhecimento público. Se uma pessoa foi absolvida, faz parte do dever de cuidado do jornalista dizer que a pessoa foi absolvida, afirmou o ministro. Não há nenhuma restrição à liberdade de expressão, não há censura prévia. Barroso também defendeu a possibilidade de remoção de conteúdo publicado por veículo de imprensa nesses casos. Hoje em dia, a notícia pode ficar prolongadamente no ar. Como a notícia não é mais a notícia do jornal impressa, que embrulha peixe no dia seguinte, mas sim uma notícia que pode ficar perenemente no ar, acho que se for objetivamente falsa a imputação, a pessoa deve ter o direito de remover o conteúdo. Não se reprime nenhum tipo de opinião, mas ninguém pode imputar um fato inveraz a alguém impunemente. A tese aprovada foi a seguinte. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, 1. À época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação, e, 2. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. O que dizem as organizações jornalísticas? A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAI, Samira de Castro, disse que a tese aprovada tem um grau e responsabilização minimamente condizente com as preocupações da entidade de resguardo da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Ela afirmou que a proposta é uma composição de princípios que talvez não traga tantos prejuízos para a atividade jornalística. Esse dever de cuidado que os ministros citam na tese é na verdade o fato de você ouvir o outro lado. É você dar espaço para o contraditório, na medida em que o seu entrevistado impute o que posteriormente for chamado de falso crime, afirmou. Castro chama atenção para os casos de entrevistas ao vivo, em que muitas vezes não é possível abrir espaço imediatamente para o exercício do contraditório. A gente tem que ter uma atenção redobrada com as entrevistas ao vivo. Porque nem sempre, durante o ao vivo, vai ser possível você imediatamente fazer esse contraditório. Mas acho que o caminho fica aberto e das teses é uma composição de princípios que talvez não traga tantos prejuízos para a atividade jornalística. A presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGI, Kátia Brembati, afirmou que houve uma forte atuação das organizações de defesa do jornalismo para sensibilizar os ministros e a sociedade para os riscos ao nosso papel de informar. A Associação Nacional de Jornais, ANJ, por sua vez, disse considerar a tese do STF foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa.
A modulação dos votos reforça a natural responsabilidade dos veículos com o que divulgam, mas ainda pairam dúvidas sobre como podem vir a ser interpretados juridicamente os citados indícios concretos de falsidade e a extensão do chamado dever de cuidado.